Bom dia, queridos alunos. Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Queridos, prestem atenção, nós vamos dar continuidade aí ao nosso cronograma, tá? E a nossa aula 6, módulo 2, ele vai trazer como tema substantivo. E eu vou dividir esse tema em algumas partes, porque o assunto é grande e fica melhor pela questão das postagens dos vídeos, tá? Então, eu vou dividir em algumas partes. Se der em 2 partes, perfeito. Se não der, eu coloco em até 3 partes. Vamos lá, então. Nós vamos, na verdade, começar a revisar a morfologia, né? E morfologia é a parte da gramática que trabalha com classes de palavras, ou as famosas classes gramaticais, tá? Quando eu falo em classes de palavras, eu vou lembrar que eu tenho 10 classes de palavras. Substantivo, adjetivo, verbo, pronome, numeral, artigo, advérbio, preposição, conjunção e interjeição. Então, são as 10 classes de palavras ou as 10 classes gramaticais que nós vamos fazer a revisão, tá? A primeira classe que nós vamos estudar vai ser a classe dos substantivos. E a primeira coisa que a gente tem que lembrar quando se refere a um substantivo é que é a palavra que é responsável por nomear, né? Então, são palavras que nomeiam seres, sentimentos, personagens reais ou fictícios, situações concretas, abstratas, pessoas, lugares, objetos, estados, qualidades, sentimento, tudo que existe ou não e tem nome é um substantivo, tá? E uma observação interessante que eu coloquei aqui é que qualquer classe gramatical que vier antecedida por um artigo, por um pronome demonstrativo, por um pronome indefinido ou por um pronome possessivo, vira substantivo. E aí eu coloquei alguns exemplos, ó. O amar. Amar, teoricamente, é verbo. Mas quando eu antecedo um artigo, automaticamente a palavra se transforma em substantivo. Então, qualquer palavra de qualquer outra classe gramatical que seja antecedida por um artigo, torna-se substantivo, tá? Um amanhã, nosso sentir, um não sei que, o sim, o não, algum talvez, este falar, um abrir-se, o querer, aquele claro escuro. Então, observem que se qualquer outra palavra de qualquer outra classe gramatical que vier antecedida por artigo, pronome demonstrativo, pronome indefinido ou pronome possessivo, vira substantivo, certo? É uma observação interessante porque as pegadinhas caem nas questões. Vamos relembrar aqui quanto à classificação, tá? Nós podemos dizer que os substantivos são classificados em 9 tipos. Alguns gramáticos consideram o coletivo como uma das classes, outros consideram como uma classe separada, mas de qualquer forma nós vamos ter comum, próprio, simples, composto, concreto, abstrato, primitivo, derivado e coletivo, tá? Vamos relembrar cada um deles. Comuns. O que são os substantivos comuns? Na verdade, serão aqueles que nomeiam grupos de seres da mesma espécie, né? Jornal, país, cidade, animal, boca, beijo, alunos, pessoas são substantivos comuns. Por quê? Porque nomeiam seres da mesma espécie. E os próprios? Os próprios nomeiam seres particulares. Nós vamos agora determinar, restringir, particularizar um ser de uma determinada espécie, tá? Então, não vou falar pessoas, porque pessoa, na verdade, é um substantivo comum. Eu vou dar nome a essa pessoa. Então, eu falo João, Ana, Karina, Pedro, Paulo, na verdade, qualquer um desses nomes vai ser um substantivo próprio. Por quê? Porque eu escolhi particularizar um ser de uma determinada espécie, tá? Salvador, Brasil, América do Norte, Fortaleza. E lembrem-se, todo substantivo próprio é iniciado por letra maiúscula. É obrigação, tá? Na verdade, é uma regra, tem que colocar com letra maiúscula. Concretos e abstratos. Vamos relembrar aqui, tá? Os concretos, eles nomeiam seres de existência própria
e independente de outros. Observação: mesmo que esses seres sejam fictícios, sejam imaginários. Como, professora? Duende, fada, gnomos, são seres que teoricamente não existem, mas são seres que têm uma existência própria, independente. Não, na verdade, necessitaria que um outro sentisse, que um outro fizesse algo para poder existir, tá? Então, esses concretos, eles vão ser, mesmo que fictícios, mesmo que não existam no dia a dia, na realidade, eles podem ser classificados como concretos, tá? Estou falando aí de bruxas, fadas, gnomos, beija-flor, mulher, Deus, vento, alma, são concretos. Por quê? Porque tem uma existência que é independente de um outro ser. Já os abstratos não. Os abstratos, eles necessitam, eles pedem uma dependência de outro ser, de outra pessoa, tá? Exemplos: todos os sentimentos, né? Sentimentos, qualidades, tristeza, cansaço, prazer, alegria, beleza, verdade, ironia, amizade. Para que eu tenha amizade, eu preciso ter amigos. Então eu dependo de uma outra pessoa para que a amizade exista. Então tem essa relação de dependência. E se há essa relação de dependência, é um substantivo abstrato, tá? Vamos a outros aí. Primitivos e derivados. A palavra primitivo, você vai lembrar logo que vem de primeiro. Primeiro, então vão ser aqueles que não se derivam de outros porque eles são os primeiros, mas a partir deles eu posso formar outros nomes. Dia, noite, carroça, mar, água, pedra, livro. Então são substantivos primitivos, tá? Já os derivados vão ser aqueles que são formados a partir de outros, ou seja, são formados a partir dos primitivos. Diarista, vem de dia. Noitada, vem do primitivo noite. Carroceiro, vem de carro, né? Carroça também vem de carro. Maremoto, vem de maré. Aguaceiro, vem de água. Livreiro, vem de livro. Pedreiro, vem de pedra. Então, são derivados de outras palavras, tá? De outros nomes. O simples, na verdade, o próprio nome já diz, né? Vamos classificar aqui em simples e compostos. Simples vão ser aqueles substantivos que apresentam apenas um radical. Ele só tem um radical. Ele é formado por apenas uma palavra. Caneta, flor, couve, água, cheiro, pau. Então, observem que todos os nomes que eu falei agora, todas as palavras, elas foram formadas por apenas um radical, uma palavra. Já os compostos, não. Eles vão ser formados por dois ou mais elementos, por dois ou mais nomes. Caneta tinteiro, couve-flor, água de cheiro, pé de moleque, guarda-chuva, segunda-feira, reco-reco, teco-teco. Então, são palavras que possuem dois ou mais elementos na sua composição, certo? Por isso que o nome é substantivo composto. Por fim, para terminarmos a questão da classificação, nós temos os substantivos coletivos. Gente, como eu sempre falo para vocês, associe na língua portuguesa sempre o nome ao seu significado. Então, assim, coletivos são nomes comuns que servem para designar conjuntos, seres de uma mesma espécie, tá? Então, se eu falo assim, flora de todas as plantas de uma região. Tertúlia, conjunto de pessoas amigas. Acredito que poucas pessoas conhecem essa palavra, né? Floresta, conjunto de árvores. Paná, conjunto de borboletas. Então, assim, são conjuntos de seres da mesma espécie. E aí eu represento através de um substantivo coletivo. Uma pergunta que pode de repente surgir. Professora, uma mesma palavra, ela pode ter classificações variadas? Pode sim. Eu posso ter um substantivo comum, simples, coletivo. Por quê? Porque a gramática permite que eu tenha várias classificações de uma mesma palavra, de um mesmo substantivo. Então, assim, nem sempre o substantivo só teria
aquela classificação, tá? Então, cuidado com isso, lembre-se dessa dica, porque é importante, tá? Hoje nós ficaremos com a classificação. No nosso próximo encontro, eu vou falar da questão da flexão de gênero, número e grau, tá? Um beijo, queridos, fiquem com Deus e até logo mais.